E muito bem, vamos lá então iniciar mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre como você pode fazer para eliminar traumas com a PNL, com a programação neurolinguística. Primeiramente, o que é um trauma? Um trauma é um resultado de um evento com forte impacto emocional. O trauma ele é resultado de uma situação que você vivencia e isso traz um forte impacto emocional para você. E automaticamente você vai ficar, após ter passado por isso, por um evento traumático, você fica relembrando, revivendo isso. Você está vivendo o seu dia e de repente vem uma lembrança, você começa a pensar naquilo novamente. E essas lembranças involuntárias, elas vêm carregadas de um forte impacto emocional, com uma carga emocional negativa, e vem tristeza, e vem angústia, e vem agonia e diversas outras coisas. E tudo isso influencia na sua saúde mental, no seu bem-estar emocional, e também influencia no seu convívio com outras pessoas e diversas outras coisas. Por isso que é importante a gente aprender a lidar com os traumas, a eliminar os traumas da nossa vida, porque de fato a questão não é se você passou por um momento difícil ou não, mas sim como que esse momento difícil está repercutindo dentro de você. E existem algumas situações, 5 situações principais, nas quais normalmente acontecem traumas. A primeira delas é abandono. Você é abandonado por alguém importante, por alguém que você admira, muitas vezes abandono dos pais. Ou então, rejeição. Você está ali perto da pessoa, mas a pessoa te rejeita. Algumas pessoas que você quer ter amizade rejeitam você. Além disso, pode ter injustiça, situações de injustiça, acontece um furto, acontece um roubo ou qualquer outra coisa que você percebe que você foi injustiçado, isso pode causar um trauma. Além de injustiça, traição e também humilhação. Você é humilhado na frente de diversas pessoas e humilhação acontece principalmente com falar em público, medo da humilhação ou ter sido humilhado alguma vez, entre outras situações, é claro. Entretanto, essas 5 são as principais que mais geram traumas nas pessoas. E o que nós temos que fazer é aprender a lidar com isso, porque nós não podemos mudar o passado, nós não podemos mudar o que aconteceu. Sim, foi um evento difícil, marcante, que trouxe toda essa carga emocional pesada junto com ela. Entretanto, é possível sim você ter uma perspectiva diferente, aprender a lidar com isso de uma forma que você não se prejudique emocionalmente. Porque se você observar pessoas que passaram por uma situação parecida com a sua, que para você foi traumático, talvez para outras pessoas não é tão doloroso, não é tão difícil, não teve tanto sofrimento. É possível sim lidar e superar um trauma. É justamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. Eu vou te ensinar uma técnica da PNL, da programação neurolinguística, uma técnica simples, entretanto extremamente poderosa. Para quem é aluno meu, para quem fez a formação em PNL Practitioner, também tem a técnica Cura Rápida de Fobias. A técnica Cura Rápida de Fobias ajuda sim a lidar com traumas. Da mesma forma como você aplica para uma fobia, você pode aplicar a técnica Cura Rápida de Fobias para um trauma. E tem também um vídeo sobre isso no meu YouTube gratuitamente. Você pode procurar aí Cura Rápida de Fobias, Silas Neves, que vai aparecer. Então essa técnica ajuda sim a lidar com traumas. Mas nesse vídeo eu vou trazer outra técnica para você. Uma outra técnica para você aumentar o seu arsenal de ferramentas para lidar com situações como essa. Mas antes de eu te ensinar qual é essa técnica, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal. Desce o vídeo lá embaixo, botãozinho vermelho do se inscrever, clica nele, ativa o sininho, já dá um curtir no vídeo e depois deixa o seu comentário se você gostou dessa nossa aula. E preparado então? Vamos lá? Qual que é essa ferramenta? O nome dessa ferramenta é realocação de emoção. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma emoção negativa, uma emoção ruim, que é a emoção, todos os sintomas emocionais do trauma, e vamos colocar em um ambiente de emoção positiva. É que nem você pegar, por exemplo, um grão de areia e jogar no mar, ele some, ele perde o efeito. E nós vamos fazer isso com as suas emoções. Nós vamos pegar as emoções negativas e colocá-las em um ambiente emocional onde ela some e todo aquele contexto negativo, todo aquele contexto ruim,
ele consegue se dissipar em emoções positivas. Então nós vamos realocar, tirar a emoção de um lugar e colocar em outro lugar onde ela perde o sentido, onde ela perde essa emoção negativa, perde o poder que ela tem sobre você. E como que é essa ferramenta? Como eu disse, é uma ferramenta simples, entretanto poderosa. E para você fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar na emoção, no que você sente diante dessa situação traumática, qualquer emoção. Mas não é para você ficar remoendo isso e lembrando e trazendo tudo isso à tona. Não, isso tem que ser rápido. Você tem que pensar nessa emoção, onde ela começa no seu corpo, começa no coração. Como por exemplo, um cliente meu, ele falou, não, começa no coração. Identificou onde ela começa. Você vai, então, dar uma forma para isso. Se essa emoção tivesse uma forma dentro do seu corpo, que forma seria? Que objeto poderia ser? Esse exemplo do meu cliente, ele transformou em um coração. Olha, é um coração negro, um coração doente, um coração negro. Identificou a emoção, identificou o formato que ela pode ter, você vai tirar de você. Então, tem que ser rápido para você não ficar remoendo, não ficar lamentando, entrando naquelas emoções negativas desnecessariamente. Então você identifica e tira, coloca o objeto, imagina que ele está fora de você. Então você vai ver o objeto flutuando ou talvez segurando. E agora com esse objeto que representa as suas emoções, que representa a origem das emoções dentro de você, o que você vai fazer mentalmente com esse objeto que está flutuando, que está na sua frente? Você vai começar a colocar nele lembranças. Então tudo que você lembra, quando você pensa nesse trauma, a lembrança que vem, você vai transformar em uma foto, ou em um selo, ou em um desenho e vai colocar. Então veio uma lembrança, eu lembro disso que aconteceu, transforma numa foto, num desenho e coloca no objeto. Então você vai tirar de você e colocando no objeto todas as lembranças, o que vier, e coloca, e coloca, e coloca. E além de lembranças, as vozes, os sons também, você vai transformar ou em arquivos de MP3, ou em faixas de áudio, ou até mesmo em fitas e vai colocar dentro desse objeto. Então você identifica a emoção onde ela nasce em você, transforma num objeto que representa ela, tira para fora de você, para você não ficar associado, vivenciando emocionalmente o trauma novamente, coloca para fora e todas as lembranças você vai anexando, você vai incluindo nesse objeto, dando uma forma, dando uma vida para ele. Depois que você fizer esse processo de transformar em um objeto, colocar as suas lembranças, colocar as imagens e os sons dentro desse objeto que representa a sensação, você vai deixar ele de lado. Deixa de lado por um momento e agora nós vamos nos concentrar no positivo, no que você quer sentir no lugar dessa sensação, algo que você já vivenciou. Algumas pessoas falam, eu quero sentir felicidade, mas eu não lembro de ter sido feliz. Então não é o que você quer sentir, o que você já vivenciou de bom. Nós vamos trazer aqui uma origem em algo que você já experimentou, em algo que já aconteceu na sua vida. Por exemplo, no caso de rejeição, como no caso do cliente, ele começou, teve momentos aqui que eu fui bem aceito por tal pessoa, que tal pessoa gosta de mim, ele foi rejeitado por uma pessoa, mas por diversas outras pessoas ele foi muito bem aceito. Então ele pegou e focou nisso. Pensa nessas situações que vão lidar com isso, que vão ir contra essa emoção do trauma. Identifica as situações. Depois que você identificar as situações, a mesma pergunta, se isso fosse uma sensação, onde que isso nasce dentro de você? A pessoa identificou também no coração. Que formato teria? De um coração sadio, um coração perfeito. Ela identificou. E a mesma coisa, você vai tirar para fora. Então você identifica as situações que você já experimentou, onde existe uma emoção positiva ou uma emoção contrária à emoção do trauma, como por exemplo, rejeição, aceitação, humilhação, exaltação, ou então as pessoas admirando você. Identifica onde isso já aconteceu, acessa essas memórias associado, identifica onde começa a sensação, no caso no coração, talvez possa ser na cabeça, na perna, qualquer outro lugar, coloca para fora e aí o que você vai fazer? Começar a colocar as lembranças que fortalecem essa sensação. Então você vai criar um novo objeto e agora você começa a colocar imagens e sons
pessoas falando coisas positivas para você, lembranças que estão relacionadas com essa sensação, então você vai fortalecer esse segundo objeto. Então, primeiro você cria um objeto que representa a sensação negativa, coloca imagens e sons, depois você cria um objeto que representa a emoção que você gostaria de ter no lugar, coloca imagens e coloca sons. E perfeito, você tem agora esses dois elementos criados com a sua imaginação, com a sua criatividade. O que você vai fazer agora? Você vai imaginar que existe um portal na sua frente. Imagine um portal na sua frente, imagine como é esse portal, qual que é o formato dele, como que ele é. E imagine que você consegue ver através desse portal. E do lado de dentro do portal, do outro lado do portal, está lá esse segundo objeto que representa a emoção que você deseja ter. Então imagina que tem um portal, do outro lado está esse objeto que você criou que representa uma emoção positiva. E o que você vai fazer com esse objeto dentro do portal? Você vai imaginar ele maior, imagina que é do seu tamanho. Do seu tamanho. Imaginou, ampliou, agora imagina que é do tamanho de um carro. Deixa ele maior. Agora imagina que é do tamanho de uma casa, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, do tamanho do planeta. Vai ampliando, imagine ele do outro lado do portal gigante, 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 grande, e cheio de cores, cheio de vida, com todas aquelas lembranças, com aqueles momentos bons, com aquela energia positiva enorme do outro lado do portal. E quando você fizer isso, imaginar esse portal, conseguir ver do outro lado dele, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele primeiro objeto, aquela primeira emoção negativa do trauma e você vai se imaginar, pode fazer um gesto com a mão, você vai jogar pelo portal. E a hora que você joga pelo portal, você vai perceber que aquilo é bem pequeno, perto de toda aquela imensidão positiva. E a hora que ele cai em algum lugar lá perdido, ele começa a se transformar naquele outro objeto. É como se aquele outro objeto fosse um vírus que invade esse objeto negativo e transforma ele em algo positivo. Então você pega e joga, imagina atravessando o portal e quando chega do outro lado, todas aquelas lembranças, todas aquelas sensações negativas começam a se dissipar e dissolver e se transformar parte de algo muito maior, muito mais grande. E aí você pega o objeto novamente e joga. Pega o objeto e joga e ele se dissipa e ele some na imensidão e se transforma em algo positivo. E você pega e joga e tudo aquilo que era ruim se torna pequeno, se torna ínfimo e desaparece e é encoberto por aquilo que existe de bom que você já vivenciou, você já experimentou, você já sentiu antes e você joga novamente. Até você perceber que realmente tudo aquilo está perdendo o efeito, toda aquela sensação em você está diminuindo. Depois que você perceber isso, que você jogou de 3 a 10 vezes o objeto, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do portal. Assim como você jogou o objeto, agora você entra dentro desse portal. Se você estiver em pé, você pode dar um passo à frente ou fazer isso mentalmente, de você atravessando o portal e a hora que você entra no portal, você entra dentro disso, todo grande em volta de você, te preenchendo e você percebe toda essa energia entrando dentro de você e fazendo todas as ressignificações necessárias, todas as mudanças necessárias na sua vida. E você entra no portal e tudo isso se incorpora, você se torna parte disso. E quando você faz isso, você vai fazer com que a sua mente perceba que tudo aquilo difícil que aconteceu, na verdade é algo pequeno e ínfimo, que pode muito bem fazer parte da sua história e ajudar a sua história a ser algo muito melhor, algo positivo. Então essa é uma ferramenta, você pode fazer sozinho, você pode utilizar com outras pessoas, se você for PNL Practitioner ou Master PNL Practitioner. E é extremamente importante fazer isso, por quê? Porque quando aquelas lembranças, aqueles pensamentos involuntários vêm, a sua mente está codificada agora para transformar isso em algo positivo. A entrar dentro do portal, fazer esse pensamento sumir, diminuir, deixar de existir e você pode se conectar com toda essa emoção positiva que você ampliou na sua vida. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. É uma ferramenta simples que com certeza vai ajudar
você a lidar com o trauma ou até mesmo eliminá-lo completamente da sua vida. E se você achou interessante, está entendendo que PNL realmente é capaz de transformar vidas e quer se tornar um especialista em PNL, abaixo tem um link para você fazer minha formação em PNL Practitioner, para você conhecer diversas ferramentas, dominar a PNL como um profissional para usar na sua vida, e se você desejar, você vai ser reconhecido internacionalmente pela NLPia, você pode atender também, utilizar a PNL como profissão. Clica no link e dá uma olhada. Essa foi a nossa aula de hoje, um grande abraço e até mais.